Quero contar uma coisa que você não vai acreditar. Quando vários de vocês eram crianças, e eu também, mais adiante, para trás, um almoço de domingo na família demorava em média 3 horas. Sabe por quê? Porque você ia para um lugar, e eram os pais que escolhiam onde ia. As crianças iam aprendendo pouco a pouco onde os pais frequentavam. Não havia ditadura infantil de você perguntar assim: onde vocês querem comer? Inclusive porque como a resposta vai ser óbvia, impulsionada pela mídia o tempo todo, você acaba acatando o prático. E o prático nem sempre é o certo. Aí você ia com os pais, chegava, não tinha comida pronta. Tinha que pedir a comida, aí ela ia ser feita. Enquanto isso, criança ficava fazendo o que faz, que é correr em volta da mesa, ficar batendo nas coisas, etc. Depois, certo? Você ia comer, depois vinha a sobremesa, 3 horas. Hoje um pai ou uma mãe é capaz de sair com os filhos para comer fora, vai num fast food, chega, come e sai em 15 minutos. E ainda diz uma frase inacreditável: a gente precisa ver, mas é tão gostoso quando a gente sai. E faz uma coisa inacreditável: chega e não precisa escolher nem raciocinar, é prático. Você chega, para na frente e pede comida pelo número. Aí o sujeito traz uma bandeja com um saco com comida e um saco com bebida. Quando eu era criança, quem ganhava comida em saco era cachorro. Aliás, é a mesma comida com o mesmo sabor aqui em Quixeramobim, certo? Em Três Itilhas, em Aracaju, qualquer lugar. Você já imaginou? E aí você vai procura um lugar para sentar. Aquilo já é feito com uma arquitetura que você não tenha conforto, porque se você tiver conforto você fica. E aquilo tem que girar, é igual a um motel gastronômico, ele tem que dar giro, certo? Aí você senta, nunca encaixa a tua perna, a bandeja, aí você abre o saco de papelão e pega a comida com a mão. Nós fomos ensinados a não pegar comida com a mão. Agora você leva o filho. Eles fazem guerra de batata. Você foi ensinado na vida a nunca fazer guerra com comida numa sociedade onde tem fome. E aí leva na festinha de aniversário, e eles ficam jogando um no outro, e o pai e a mãe dizendo: olha que gracinha, mas eles são, olha como é que essa meninada hoje, como ela é do jeito errado em relação a isso. Comida não é uma coisa para ficar brincando. Fazer comida, comer junto tem que ser divertido, mas desperdiçar comida numa sociedade onde a ética exige a capacidade de justiça, isto é, todos também terem comida. Já pensou? E aí sai. Agora tem o ápice da modernidade, que é o drive-thru. Já pensou? O que é o drive-thru? Tem cidade que não se orgulha de ter uma biblioteca, uma banda sinfônica, né, de ter. Ela se orgulha se ela tiver um drive-thru. É sinal de modernidade, ela leva as visitas lá. Como é que é o drive-thru? Você vai, entra com o carro, fala com a máquina, dá uma volta, a hora que você sai do lado de lá, o cara te entrega um saco com comida, um saco com bebida, e aí você sai comendo, bebendo e falando ao celular e guiando ao mesmo tempo. Ganhando tempo. Tempo pra? Essa é uma questão. Já pensou? Aí a gente estranha quando essa meninada, ela fica maluca, porque ela está despamonhalizada. Ela não sabe que demora. Ela não sabe que, por exemplo, é fundamental cozinhar com os filhos. Não para ele poder só conviver com você, mas para ele ver que as coisas têm um processo de elaboração. Hoje o menino entra como trainee numa empresa, né? E depois de 2 anos, se ele não for um dos diretores, ele se sente fracassado. Porque ele não tem noção de carreira, de tempo. Claro, até alguns anos nós tínhamos até uma certa paciência, hoje não mais. Sabe onde a nossa paciência se perdeu? E eu quero aproveitar esses 15 minutos de desespero que você tem ainda para pensar essa ideia. Olha só, ela foi se perdendo numa tecnologia que perdeu a natureza ferramental. Porque uma tecnologia é uma coisa ótima, mas ela nos mudou um pouco. Quer ver algumas tecnologias que nos alteraram rapidamente? Uma delas, o controle remoto. O controle remoto alterou a nossa percepção. Quer ver um exemplo? Eu moro em São Paulo há quase 40 anos, mas eu sou paranaense, né, de Londrina, sou o que se chama de pé vermelho, que é o nome de quem vive como eu naquela região. Quando eu era menino em Londrina, até os 10 anos de idade, não tinha TV na minha cidade.
Portanto, eu estava isento dessa questão, embora a TV seja uma coisa ótima. Eu mesmo faço alguns programas de TV. Só que ela não pode me dominar. E aí até 10 anos não tinha TV. Aos 10 anos apareceu a primeira TV em Londrina, que era a TV Coroados. E aí eu cortei ela, menino, aos 10 anos eu tinha duas escolhas em relação à TV: assistir ou não assistir. Então eu assistia, até que por comodidade eu ficava ali. Aí eu mudei para São Paulo, tinha 5 canais. Já pensou? Aí eu tinha oferta. Devia ser mais difícil fazer programa de TV em São Paulo do que em Londrina, porque em São Paulo a pessoa tinha escolha. Tinha 5 canais. Só que aí tinha uma coisa: se eu quisesse mudar de canal, eu tinha que levantar, ir até lá, mover uma massa no espaço, certo? E mexer, voltar e sentar. Não estava bom o jornal, eu tinha que levantar outra vez, ir lá e mexer. Tinha uma hora que você assistia por comodidade. Inclusive alguns de nós aqui, mais idosos, chegamos a usar seletor de canais que fazia barulho. Clé, clé, clé. Você chegou a usar um desses, prepare-se, porque o desembarque está próximo. Certo? Nós vamos fazer um círculo de oração ao final, por aqueles que, como eu, vamos partir em breve. Certo? Mas eu vou contar uma coisa que você não vai acreditar. Alguns de nós aqui, não é só que você tinha que mudar o canal, mas cada vez que você mudava, você tinha que ajustar o botão do horizontal, certo? Ou do vertical. Você chegou a fazer isso, vamos nos unir depois para rezar. Né? Atenção, guarde o que eu estou dizendo. Até que apareceu o controle remoto. Com o controle remoto, o que se faz? Tuf, 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 tuf. Então hoje tem TV a cabo. Para que serve TV a cabo? Para você não assistir nenhum programa inteiro. Tem gente que põe no primeiro canal e vai tuf, 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 tuf. Chega no último, volta tuf, 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 tuf. E fala, não tem nada para ver nessa porcaria aqui. Guarde isso. Você tem 80 canais. Olha a imagem que eu vou fazer com a mão agora. Você tem 80 canais e vive em estado de desespero. Não tem paciência. Quer ver uma outra coisa que tirou a nossa paciência? A máquina de fotografia digital. Isso é sério, porque a máquina com filme, ela educava a nossa paciência. Tirava foto, tinha que esperar uma semana, ou ir até o shopping revelar. Você tinha que dar um tempo de esperar as coisas acontecerem. Agora é, olhou, deu, não deu, tchaf, tira de novo. Atenção de novo na expressão que eu vou usar. Isso deseduca a nossa paciência. Quer ver outra coisa que diz? O último momento de encontro da família, até há 15 anos, era a refeição. Porque você tinha que comer, esquentar de uma vez a comida e todo mundo comia junto. Porque era no fogão. O que o micro-ondas fez? Admitiu que cada um come na hora que quer, de preferência dentro da toca onde fica. Não se encontra a família. Aí quando chega o dia dos pais, eles falam assim, vamos dar um presente para o papai, vamos dar um CD para ele. Qual CD? Que música ele ouve? Teu filho, que música ouve? Se você fosse comprar um disco para ele, qual que você compraria? O que ele ouve? Aí sabe o que as pessoas fazem? Elas dão vale CD, que é o ápice do anonimato. Se alguém me der um vale CD, eu devolvo, obviamente. Fala assim, me dê dinheiro, então pelo menos eu decido se eu bebo o CD ou não. Certo? Você não está nem pensando em mim, você não me conhece, você me dá um vale CD. Porque para me dar o disco, você tem que pensar em mim. Você tem que ir lá, você tem que buscar. Atenção, guarde essa ideia. E eu quero aproveitar esses 10 minutos.